Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus, esse ministério poderoso, né, comprometido com a palavra e com a verdade, que é Cristo. Esse ministério que foi chamado pelo Senhor para endireitar o caminho, endireitar as veredas, pregando a verdade, o arrependimento, até que ele volte. Amém? Nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom e eu convido você a fazer parte, a saber mais sobre. Na descrição do vídeo também terá mais informações. Amém? E eu oro para que o Espírito Santo ele fale ao seu coração através dessa mensagem. Amém? Glória a Deus. Essa semana eu estava choramingando para o Senhor, né? Que eu não estava encontrando uma mensagem dentro de mim, até comentei com a pastora isso, eu não estava encontrando uma mensagem dentro de mim para trazer, para compartilhar com todos. E parecia que eu estava sem experiência e o Senhor, como um bondoso pai, né, ele me trouxe uma experiência essa semana aí e eu quero compartilhar com vocês. Também é uma mensagem rápida, ela é pequena, uma mensagem curta, mas para mim ela foi muito especial. Ela fala sobre o cego de Jericó, caso você queira abrir a sua Bíblia, está em Lucas, no capítulo 18, a partir do 35, ou em Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Eu uni um pouco os dois textos ali, e ele diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o filho de Timeu, ou Bartimeu, que era cego, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ele parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, que eu torne a ver, respondeu o cego. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Glória a Deus. Naquele tempo, os cegos, né, e outras pessoas que eram incapacitadas com algum tipo de deficiência, eles não conseguiam realizar as tarefas cotidianas, né? Então, eles só conseguiam obter o próprio sustento por meio da mendicância, normalmente à beira das estradas ali movimentadas, né? As ruas mais movimentadas. E numa rua como essa, ficavam muitas pessoas nessa mesma forma, né? Nessa mesma situação, pedindo esmolas ali, mendigando. E certamente esse cego, ele não era o único que estava nesse caminho, mas ele foi o único que enxergou a Cristo. Essas pessoas, elas também não desfrutavam de nenhum prestígio social ou poder econômico. Eles eram um grupo esquecido e excluído na sociedade. O único acesso às escrituras que eles tinham, a lei de Deus, era por meio de ouvir aqueles que recitavam pelas ruas, ou talvez na sinagoga. E para os discípulos e seguidores de Jesus, o clamor do cego ali em alta voz era uma intromissão, era uma invasão daquele que não teria direito à atenção de Jesus. Como foi as crianças também, né? Ou como eram as mulheres, as viúvas, eles não entendiam que essas pessoas poderiam se aproximar de Jesus. Eles achavam que eles não tinham direito de chamar por ele, né? Eram pessoas esquecidas. E os discípulos não queriam interromper aquela tarefa de estabelecer o reino. Eles não queriam parar no caminho, ou ter uma agenda que foi planejada anteriormente, ter uma agenda alterada por algum imprevisto. No entendimento deles, eles teriam que seguir e fazer o que tinham que fazer, e não parar no caminho por algum motivo. Então, eles não entenderam
que dá atenção ao cego, ou a uma criança, ou ao motorista do Uber, ou atendente do caixa, ou ao mendigo, ou seja lá quem estivesse no caminho, é o tipo de ação que caracteriza o reino de Jesus. E o Senhor, ele nos quer dessa maneira, atendendo ao cego, à criança, ao motorista, ao necessitado, a todo aquele que vem a nós. A capa que fala ali no texto era uma veste externa, que ela era usada como um manto para o frio, como coberta à noite, e inclusive ela era estendida para que jogassem as esmolas sobre ela. Então, abandonar essa capa, como está no texto, significa renunciar a uma vida longe de Jesus. Significa abandonar uma vida que dependa de qualquer outra coisa que não seja o Senhor. A primeira coisa que eu observo nessa passagem é que o cego aqui, ele já conhecia sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar. Porque quando ele descobre o que está acontecendo ali, que é Jesus que está passando, né? Ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente chegou até ele, né, as informações, as notícias sobre os milagres, sobre a mensagem que Jesus estava pregando, ele estava sabendo sobre Jesus. Então, quando ele grita Jesus, filho de Davi, o que ele está querendo dizer com isso é: Jesus, eu reconheço que tu és o Messias, aquele que estava por vir, do trono, do tronco de Davi, conforme as profecias. Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas versões vão dizer tem compaixão, né? Outras vão dizer tem misericórdia. E de forma simples, a misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. É derramar graça nos libertando da condenação e nos abençoando, apesar de não merecermos. Então, quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, Messias, filho de Davi, me perdoe e me livre da condenação por causa dos meus pecados. E outra coisa que eu fiquei observando, nesses gritos desse cego, eu fiquei pensando, por que ele gritava isso? Imaginando quantas pessoas também passaram por ele, prometendo cura, antes de Jesus aparecer. Quantas pessoas passaram por ele acusando a sua cegueira, sentenciando ele ao inferno? Quantas pessoas perguntaram: quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Foi ele próprio? Que pecado ele cometeu para ficar cego? Joga uma esmola, é suficiente. Ele tem cegueira, é pecador, é excluído, é rejeitado. Então, não vai nem ver o Messias quando o Messias chegar. E, na verdade, o cego de Jericó, mesmo cego, enxergava muito mais do que muitos olhos que podiam ver ali ao redor. Esse homem, ele tinha os olhos espirituais abertos. Ele conseguiu enxergar a salvação através de Cristo Jesus. Para ele, enxergar com os olhos naturais era irrelevante nesse momento. Era irrelevante. Pois como o próprio Jesus disse, Marcos escreveu no capítulo 8, versículo 36, ele diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não estava preocupado em voltar a ver. Ele não foi atrás de Jesus porque ele queria voltar a ver. Ele já enxergava. Ele viu a salvação em Cristo. Então, o que ele queria era a salvação. Ele queria ser salvo, ele queria ser aceito pelo Messias. Ele enxergava além, mesmo com seus olhos cerrados. E ele creu na salvação através de Jesus Cristo. Por isso ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele quisesse a cura, ele gritaria pela cura. Jesus, me cure como tu fez com aquele, com os outros. Mas não. Jesus, então, ele parou e ordenou que o homem fosse trazido até ele. Ele foi até Jesus. João 6,37, Jesus diz que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele foi até Jesus. Pronto, ele está salvo. Ele recebeu a salvação. Ele foi até Cristo confessando com a sua boca e crendo em seu coração. Só que quando ele chega perto, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça?
Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ele respondeu, cereja do bolo. Porque assim é o nosso Pai. Pai de abundância, Pai de cura, Pai que liberta, Pai que refaz. Nunca ficamos da mesma maneira que o encontramos. A versão que eu utilizei, ela diz que ele gostaria de voltar a enxergar. Ou seja, um dia ele teve visão. Há um propósito a ser realizado através da sua vida, filho de Timeu. Por isso Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o salvou. Fé no milagre? Não. Fé que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, aquele que o levaria para a eternidade livre da condenação. O ex-cego, filho de Timeu, ele se tornou um dos maiores evangelistas, seguidor de Jesus. Imagine um ex-cego. A vida dele era um testemunho. E a Bíblia diz que ele seguia Jesus glorificando a Deus e se tornou um discípulo de Jesus. Muitos de nós, mesmo estando salvos, será que durante o processo não nos tornamos cegos também? Será que o que está nos cegando é o Baco? Com festas, excesso de festas, de embriaguez, de desejos, de férias, ou Mamon, desejando comprar, comprar, conquistar, conquistar, ou reter, reter. Será que é Astarote, querendo que o marido me deseje, ou querendo ter alguém que me deseje, ou querendo beleza, ou desejos carnais, sexuais? Ou será que é Baal que está me influenciando através dos desejos de poder, de reconhecimento, de reputação, de prestígio, de vergonha? Será que é Valentim? O que pode estar nos causando cegueira? Será que é a falta de domínio das emoções, dos sentimentos? A falta de domínio da minha alma? Será que o que sentimos é mais forte do que as verdades de Deus dentro de nós? Será que ao menos nós estamos percebendo a presença de Jesus conosco? Ou sentindo, ou vendo, ou ouvindo, dependendo da sua personalidade profética? Mas temos essa consciência? Temos consciência, convicção de que mesmo quando nós estamos nessa cegueira, Jesus está conosco, nos atraindo para o seu laço de amor, tentando nos resgatar, como foi com Gomer, a esposa do profeta Oséias, que mesmo na cegueira, mesmo quando ela permitia que os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos a dominassem, mesmo assim, ele a desejava e a trazia de volta. O filho de Timeu, ele estava cego, mas ele sabia onde estava a solução para a sua vida. Ele sabia a quem deveria recorrer. E ele ficou no caminho em que Jesus passaria, no caminho que talvez ele encontrasse o único que tinha poder para lhe salvar. Será que nos movemos para o caminho, para o encontro que nós temos que ter com Jesus? Ou continuamos ali estagnados, conformados, esperando apenas esmolas? O nosso Pai, Ele quer nos dar muito mais além da salvação, tem um reino para governar com Ele. E sabe o que cura a cegueira? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Arrependimento, pedido de perdão ao Senhor, o relacionamento com o Eterno, reconhecer a cegueira, a palavra, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, como Paulo diz em Colossenses, nem você engane a si mesmo. O texto diz, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Sair do lugar que estamos, como a Sara ministrou hoje também, se esforçar para ter essa mudança, sair do lugar que estamos, numa mendicância espiritual, vivendo de um básico, de um mínimo, de um raso, abrir mão de nós mesmos. Meu Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E se então não estamos cegos? Estamos parando no caminho para os cegos? Assim como Jesus, que parou no caminho do seu trajeto ali para atender o necessitado?
Lembra do negar a si mesmo? Isso não se trata apenas de sentimento, mas é um negar a si mesmo por inteiro, para o outro. A gente sabe que não é nada sobre nós, mas é como a pastora falou, só na canção não funciona. Estamos orando, intercedendo, discipulando, enxergando aqueles que necessitam dos nossos olhos. Eu quero finalizar dizendo que essa semana eu percebi uma cegueira em mim. E da mesma forma que o cego, ele cria habilidades para viver, sem enxergar, nós também fazemos. A gente acha que está enxergando tudo. A gente acha que está no centro da coisa. Nós passamos a viver nossos dias e muitas vezes não percebemos que estamos perdendo a visão. O dia a dia, a distração, a rotina, mesmo que parcial, onde enxergamos só o que queremos. Além disso, muitas vezes nós nos tornamos como aqueles discípulos que não queriam interromper a tarefa de estabelecer o reino. Eles não queriam parar no caminho ou ter a agenda ali que foi planejada anteriormente alterada por algum imprevisto. No entendimento deles, eles teriam que seguir e fazer o que tinham que fazer, e não parar no caminho por algum motivo. E na cegueira nós nos tornamos assim. Eles não entenderam que dar atenção ao cego, ou a uma criança, ou ao motorista do Uber, ou atendente de caixa, ou seja lá quem estiver no caminho, é o tipo de ação que caracteriza o reino de Jesus. E muitas vezes nós temos esse mesmo comportamento. Eu tive esse comportamento de não ver graça em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os lugares. E o Senhor nos quer atendendo ao cego, à criança, ao motorista, ao necessitado. Nós já aprendemos que essa cegueira, ela é espiritual. Que há um espírito de engano que nos paralisa, né? Há um espírito maligno que nos causa essa cegueira, esse engano que nos faz enxergar apenas parcialmente. Um espírito enganoso que nos faz pensar e acreditar que nós estamos bem, que somos crentes, somos santas, somos corretas, e nos limita no relacionamento e no crescimento com Deus. E eu comecei a entrar em um estado de cegueira, estagnar e achar que tudo bem receber só esmola, no mesmo lugar, esperando somente as esmolas, sem perceber que não é sobre mim, mas que há um propósito para se cumprir através da minha vida. Em todo tempo, todo lugar, em todas as estações. Nada é sobre mim ou para mim. Mas a pastora Fabiana, ela foi alguém que percebeu que eu estava assim. E parou no seu caminho. Parou o que estava fazendo para me guiar de volta, para me tirar a cegueira, investindo tempo comigo. Eu estou investindo meu tempo com quem precisa, você, ela disse. Investindo tempo de oração, investindo para que eu voltasse a enxergar, investindo em discipulado, para que eu entendesse o processo, investindo em batalha contra os inimigos, emprestando seus olhos para que eu pudesse ver, até que a minha visão se recupere, ou se recuperasse, ou começasse a se recuperar. E como ela me ensinou, uma das nossas mãos nós conseguimos pregar na cruz, mas a outra mão alguém precisa fazer por nós. E louvado seja o Senhor por isso. Quando eu abri os olhos, no mesmo instante, eu pude enxergar os cegos ao meu redor. E aí eu passei a fazer o mesmo. Investir tempo para que recuperem a sua visão também. Meu Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Amém? Glória a Deus.